Senhores, bom dia a todos novamente. Vamos à nossa pauta de trabalho do dia de hoje. Agradeço a presença de todos e rogo a proteção o mais justo possível para que os processos sejam eles todos apreciados com a melhor presteza, observando o espírito do processo legal e o amplo direito de defesa. E vamos apregoar o primeiro processo, dando privilégio e, como no caso, prestigiar a presença do nosso Dr. Teberge, que está de fora, muito embora Anápolis é tão colado no coração de Goiânia, que não podemos nem dizer que o senhor é do interior. Mas, uma questão logística ou territorial, nós temos que prestigiar, embora seja o segundo processo na pauta, mas vamos apregoá-lo para que iniciemos o primeiro julgamento na manhã de hoje, processo 031-2018, né, do Campeonato Goiano de Futebol Profissional da Primeira Divisão 2018, do jogo, fatos acontecidos no jogo da Associação Atlética Anapolina versus Goiás Esporte Clube no dia 25 de março de 2018. Indago as partes se tem alguma produção de prova a produzir. Excelência, seria só a produção da imagem, que já está até nos autos, e tem um pedido em relação à imagem. A defesa gostaria de pedir que fosse exibida a imagem sem os áudios. A gente entende que... É uma prática nossa de não fazer para não interferir no julgamento, porque sempre é um comentário de um jornalista, né, ou de pessoa que não é que vai fazer o julgamento. Para que não haja influência, nós temos por prática de fazer a exibição das imagens sem áudio, a não ser quando a parte solicita por alguma específica, caso de agressão verbal, alguma coisa assim, que aí nós precisamos do áudio. Como não é o caso, a excelência pode ficar tranquilo que será sem o áudio, a não ser que haja da Procuradoria algum princípio em relação a isso. Tem um interesse de produzir alguma prova verbal ou de áudio? Não. Só o vídeo. Requer só a produção do vídeo conforme foi exposto na denúncia. Perfeito. Então vamos fazer a exibição da imagem primeiro, como é o regimento, e depois passamos as palavras à Procuradoria e todos estão no monitorio. Então, se alguma dúvida, quero que repitam a imagem. Ok, podemos ir adiante ou... Satisfeito? Satisfeito? Eu também já tinha visto antes. A acusação e defesa estão tranquilos, procurador e defesa estão tranquilos, satisfeitos? Muito bem. Então podemos ir à frente. Muito obrigado. Alberto. Muito bem, então, esse processo eu sou o relator, mas eu vou sendo o relatório. Os senhores querem que eu faça o relatório para depois passar para a defesa oral? Importante, então tá. Trata-se do fato seguinte: muito embora nós vimos pela imagem, trata-se de uma denúncia oferecida pela Procuradoria mediante as circunstâncias dos fatos, aonde a Procuradoria entendeu que, muito embora não constasse da súmula, houve uma agressão e essa agressão merecia ser punida exemplarmente e trazida ao tribunal para a sua apreciação posterior. Pediu liminarmente uma suspensão preventiva de 30 dias e foi ao presidente do tribunal que deferiu essa suspensão. Se em momento posterior houve um mandato de garantia e esse mandato de garantia foi negado. O atleta não participou do último jogo que a Anapolina participou no campeonato 2018. Ele foi previamente suspenso, muito embora advertido pelo árbitro. E de conhecimento do árbitro, do seu auxiliar, ele foi advertido com o cartão amarelo. O atleta aqui denunciado, que é o atleta Marcos Antônio Guimarães Filho, atleta número 6 da Associação Atlética Anapolina. Muito bem. Vindo, assim, os autos, depois dessa tramitação, pedi pauta imediatamente, primeira sessão possível, para que nós pudéssemos analisar, para evitar qualquer prejuízo, tanto ao atleta ou à instituição esportiva, mas não foi possível. De qualquer sorte, os jogos já tinham se encerrado e ele já estava, o time dele já estava fora do campeonato, porque o primeiro julgamento teria sido dia 3, mas por uma questão de um problema com a nossa pauta, nós fomos transferindo para o dia de hoje, adiante do dia de hoje.
Então, esse é o relatório em síntese, e temos a imagem que faz parte, né, do processo que foi exibido a todos. Esse é o relatório, então agora eu passo a palavra ao seu procurador, pelo tempo regulamentar, para proferir a sua manifestação. A palavra ao seu procurador. Bom dia, presidente, a todos os colegas auditores da segunda comissão disciplinar do Tribunal de Justiça Esportiva. Pois bem, passando a análise do processo número 31/2008, referente à partida da Associação Atlética Anapolina e Goiás Esporte Clube, realizada no dia 25 de março de 2018 no estádio Jonas Ferreira Duarte, pelo Campeonato Goiano de Futebol Profissional, primeira divisão. Antes de adentrar o mérito, eu gostaria de fazer algumas ressalvas. Como é de conhecimento público e notório, a repercussão que deu esse pedido de suspensão preventiva e o deferimento que o tribunal, pelo presidente do tribunal, causou. Quero deixar bem claro que eu nunca vou e nunca ficarei omisso a qualquer atitude antiesportiva, certo? Independente do qual seja o clube. Atleta, treinador, qualquer que seja. Falo por mim e por nome da Procuradoria, que também não vestimos nenhuma camisa aqui, certo? Não temos preferência por nenhum clube, enquanto membros desse tribunal. E desde quando eu entrei na Procuradoria, eu sempre trabalhei com ética, afinco e transparência. Foram lamentáveis as declarações vinculadas pela imprensa, alegando a minha imparcialidade, chegando até dizer que eu deixei para oferecer a denúncia no final do dia, para diminuir as chances de recurso do então procurador da Anapolina. Foi alegado em entrevista no Jornal Popular que eu agi com muita rapidez por ser torcedor do Goiás. Certo? Sem mais delongas, eu repudio todas as declarações infundadas e maldosas vinculadas a meu respeito e ao presidente do tribunal, Dr. Alan Rocha, e ao então presidente da sessão, Dr. Júlio. A adesão do presidente do tribunal de acolher o pedido de suspensão preventiva foi correta, legal e em harmonia com o sistema jurídico desportivo do futebol. Vale ressaltar que esse deferimento da suspensão preventiva tem efeito inibidor e preventivo para evitar novo ato de hostilidade entre todos os participantes da competição, bem como caráter pedagógico. Ainda mais se tratando com a aproximação da reta final do campeonato. O atleta profissional denunciado quebrou alguns princípios norteadores de prática saudável dos esportes, ferindo não só disciplina, mas acima de tudo causando repulsa e indignação aos espectadores, torcedores e à comunidade futebolística em geral. O atleta Marcos Antônio Guimarães Filho, da equipe Anapolina, camisa número 6, foi denunciado com um incurso da disposição infracional do artigo 254-A, parágrafo 1º, inciso 2, do CBJD. Diante do exposto, a Procuradoria requer a condenação do atleta em 6 partidas por desferir chutes ou pontapés, isso mencionando o inciso 2 do artigo 254-A, desvinculadas da disputa de bola de forma contundente ou assumindo o risco de causar dano ou lesão ao atingido. Esse é o pedido da Procuradoria. Muito bem, senhor procurador. Doutor Tebete, eu tenho que complementar a citação. Tem a defesa escrita para ser apresentada ou vai ser só oral? Não, só oral mesmo. Perfeito. Fique à vontade. Você está com a palavra. Cumprimento essa comissão, na pessoa do senhor presidente, bem como do senhor procurador, demais presentes, os colegas defensores. Com relação ao fato, gostaríamos de iniciar dizendo que para toda ação existe uma reação. O vídeo, ele é bem claro. Após a ocorrência da falta praticada pelo jogador Marcos, é nítido que o atleta, Léo Senna, ele desfere um golpe tentando acertar as partes íntimas do atleta da Anapolina. E para essa ação, houve uma reação. Punível, com certeza. Tanto que o árbitro viu e entendeu que o cartão amarelo seria o suficiente para aquele ato, que a defesa entende até como hostil.
Porque ele foi tão grave e tão ameaçador quanto o próprio gesto praticado pelo atleta do Goiás. Porque não houve sequelas, não houve lesão, não houve sequer perigo de lesão. A gente entende que sequer assumiu o risco, porque se houvesse por parte do atleta da Anapolina, o Marcos, a intenção de causar ou até de assumir o risco, ele teria feito. Porque o jogador estava deitado à mercê dos seus pés. Mas a reação imediata do soco levado, ele deixou a perna e essa perna resvalou na cabeça do atleta do Goiás, que continuou na partida. O árbitro estava a poucos metros do lance e a gente entende que foi assim que ele interpretou. Tanto que puniu o atleta com o cartão amarelo e o jogo seguiu normalmente. A defesa chama à tona até um julgado que teve semana retrasada, envolvendo o próprio atleta, Léo Senna, em que houve pontapés, socos no jogador do Atlético. E o que a defesa espera é que haja a mesma coerência com relação ao atleta Marcos. O atleta foi denunciado no artigo 250, seria um ato hostil. E o que a gente entende, o que a defesa entende, é que naquele momento o Marcos ele não cometeu uma agressão, ele cometeu um ato hostil. Então, a defesa espera que essa comissão tenha a mesma coerência com relação à atitude do Léo Senna no jogo contra o Atlético, que foi discutido e muito bem discutido nessa comissão. Requer a desclassificação para o artigo 250 e a aplicação de uma partida com detração já foi cumprida, tendo em vista que o jogador já até se desvinculou da Anapolina, né? A Anapolina já desfez o elenco, o contrato dele era só para a disputa do campeonato. E ainda, gostaria de relembrar que o atleta ele não tem um histórico de violência. O atleta disputou 14 partidas pela Anapolina e sequer foi suspenso com o terceiro cartão amarelo. A única suspensão que ele teve durante o campeonato foi exatamente a suspensão preventiva. Então, a defesa espera que seja levado em conta o histórico do atleta. Ele não é um atleta que veio de fora, ele é um atleta que já participou de outros campeonatos goianos, inclusive pela divisão de acesso, não pela Anapolina, mas por outra equipe, sem também nunca ter sido expulso. Então, que essa situação seja considerada. É o que a defesa requer. Muito obrigado. Muito obrigado, doutor Zé. Parabéns por sua manifestação, sustentação, eu agradeço. Bom, senhores, os senhores pretendem algum esclarecimento, alguma coisa antes de eu proferir meu voto? Pretendem rever a imagem, alguma coisa nesse sentido? Estão todos tranquilos? Gostaria, presidente, que pudesse passar. Tudo está bem. Seria possível regularizar a imagem para que nós pudéssemos atender ao colega que solicitou. Informo também que, enquanto o doutor Adalberto prepara aqui, informo e agradeço a presença do doutor Bellini e do doutor João Vicente, que se encontram no recinto. É sempre muito bom recebê-los. Tá? São advogados de grande nome e expressão aqui. Agradeço os seus procuradores que aqui estão, a procuradoria quase que em peso nos prestigia na data de hoje. É sempre muito bom tê-los aqui. Tá? E essa comissão gosta e tem muito prazer em receber todos os representantes dos clubes, a procuradoria, porque quanto mais participarmos do debate, melhor fica para o nosso aprendizado. Tá? Peço desculpa não ter nominado os colegas e os doutores antes, essa falha do presidente, espero que me perdoe por ela.
estiver no ponto. Vai demorar um pouquinho, né? Porque já tinha fechado tudo. Algum outro esclarecimento, além da exibição da imagem, e vamos informar também que o link ficará disponível para, óbvio que será capturado, se você colocado à disposição, para que possa também a população e todos que assistirem, tiveram o prazer de assistir esse julgamento, né? Que muito gentilmente o Dr. Márcio disponibiliza essa veiculação para que possa também fazer o seu juízo a respeito do julgamento. As pessoas ficarem pelo acesso, porque a vantagem é que o sistema possibilita qualquer horário para uma pessoa poder assistir. Tem muitas pessoas que não conhecem o trabalho do tribunal, né? Ter a oportunidade de conhecer o trabalho do tribunal. Não, excelente. Hoje nós estamos fazendo nessa comissão, como pode ser feito também, quem sabe, no futuro, no plenário, em outras comissões também. Acho que Sem dúvida. É o caminho que nós temos que perseguir agora, né? A publicidade dos nossos atos, que isso aí é fantástico. Nós estamos, parabéns pela sua eu ideia. posso afirmar que existem, inclusive, atletas que não conhecem o trabalho do tribunal. Infelizmente, quer dizer, principalmente atletas, às vezes, amadores, né? Que ainda não têm uma vivência com os mecanismos, os procedimentos, né? Eu acredito que, com certeza, vai ser muito bom para todos, né? Com certeza. E eu acredito que o presidente não vai colocar nenhuma objeção para que isso aconteça. É interessante que todas as sessões possam ser transmitidas, né? Eu acho que é muito bom para conhecimento. E a imprensa, em geral, muitas vezes ela não tem essa vontade de comparecer. E essa iniciativa sua merece todo... Isso é bastante importante. Inclusive, para o jornal é importante também. Cadê o controle? Aqui. Faz uma gentileza para mim, mas Desligou o meu. Eu estou vendo aqui. Se não fosse o ar, Ah, não, discussão natural do defensor, mas dirigido no modelo, seria usado essa projeto. Prefeito, quer que repete? Por favor, mais uma vez. Vamos. Ok, senhores, vamos lá? Posso ser meu voto? Ok?
Muito bem. Senhores, antes de adentrar no meu voto propriamente dito, eu trouxe por escrito, mas vou acrescentar, para depois juntar e fazer acordo também, nas manifestações tanto da Procuradoria quanto da Defensoria. Bom, eu de pronto acolho a denúncia pela agressão. É fato, não se discute, mesmo que a tese levantada pela defesa, que a agressão se tornou uma reação a uma possível agressão às partes íntimas do jogador que estava em pé, feita pelo jogador Léo Sena, que estava no chão, da Associação do Goiás Esporte Clube, não exime uma coisa, a meu ver, não exime a outra. Se for assim, nós vamos ter que trabalhar doravante, e cada falta violenta nós vamos ter que, talvez, quebrar a perna de um outro jogador, se assim for o conceito de futebol. Ao contrário, o tribunal age no sentido de coibir a violência. Age no sentido de punir exemplarmente quem desfere deslealmente qualquer lance de agressão a qualquer um deles. A arbitragem, aos dirigentes que ali estão, a todos que participam da praça esportiva. E, ultimamente, temos punido quando a torcida hostiliza a outra torcida, ou até mesmo entre si, como forma de coibir e acabar com a violência. É fato, é inexorável isso. Fico confortável, embora no primeiro momento fiquei um pouco sentido, porque vi uma foto minha com o presidente, Dr. Ana Rocha, e meu filho, João Pedro, no Serra Dourada, correndo nas redes sociais, mas não vi comentário à minha pessoa. Senti uma sutileza, uma filigrana com relação a isso. Porque o doutor Alain, naquele dia, estava conosco lá, e tirei uma foto com ele. É meu amigo. Eu costumo me fotografar com os amigos. Com os inimigos não me verão abraçados a ele. Se me verem abraçado com o inimigo, apartem. Por favor, apartem. Costumo abraçar amigos, homens honrados, igual o presidente Alain, que nunca deixou o seu sentimento futebolístico pessoal interferir em seus atos. Como eu, aqui na comissão, faço. Como sei que meus pares aqui também o fazem. E é por isso que sento aqui. É por isso que me deito com o nome de presidente. E tenho honra de dizer que presido uma comissão de homens tão dignos e tão sérios. Nunca deixamos que a cor do manto da camisa de qualquer um dos senhores interfiram nos nossos julgamentos. Isto eu achei que era um pouco daquilo que a gente costuma dizer que é o esperneante, né? Quando não se tem o que falar, quando não se tem o que fazer. Eu senti incomodado, senti muito incomodado. Cheguei a pensar em abrir mão da relatoria. Mas depois analisei e falei, olha, não vai mudar em nada o meu pensamento sobre a agressão. Que foi uma agressão, isso é fato, isso é inexorável. Se ela é decorrente de um ato hostil ou de uma agressão previamente que a antecedeu, deveria então a Procuradoria ter feito as duas denúncias e não uma só. Se a arbitragem viu e deu somente o cartão amarelo, ele foi omisso. Faltou com o dever de ofício dele em ter expulsado o atleta que chutou deslealmente, desonestamente, desferiu um chute. Se causou lesão ou não, não é resultado para poder punirmos aqui na comissão. É agravante, inclusive. Se tira o cidadão da vida esportiva. E sempre defendi que o lesionado numa agressão, o autor da lesão, deverá ficar o mesmo período afastado dos campos esportivos. Que é só assim vamos dar um pouco mais de coragem para que possam praticar esporte e não ir por uma rinha. Tendo que a agressão é fato, é inexorável. Se dela resultou a continuidade ou não no campo esportivo, é porque ele não atingiu o seu desiderato a ponto de retirá-lo do campo com tamanha lesão, ou foi inábil. Mas que houve agressão, houve. Isso é fato. Contra a imagem, não há nenhuma
coisa que você possa dizer que houve um ato hostil. Houve um chute deliberado, e não deixou a perna, houve um chute deliberado, onde tentou atingir a cabeça ou o pescoço, mas atingiu o jogador. Se ele continuou na partida, como já disse antes, não interfere. Então, eu acolho a denúncia, entendo que a defesa, parabenizo novamente o doutor Teberge em sua manifestação, dizer que se tratou de um revide, e eu afasto a questão porque nós não temos. Eu procurei até no TJB enquanto estávamos falando aqui agora. Eu não vi que há isenção quando há revide, que não se aplica punição quando há revide. Se eu tomar uma falta, levantar e dar um burro na cara do cidadão, então quer dizer que eu estou liberto da minha pena por eu ter feito o revide. Eu não vi. Eu afasto essa questão. A questão do cartão amarelo eu não vejo como suficiente. Eu acho que deveríamos comunicar à comissão de arbitragem para suspender o ato e o seu auxiliar por terem sido omissos. Isso sim, deveríamos fazer. E eu não entendo que se trata de ato hostil. Caracterizo como agressão. Se ela é de maior ou menor potencial, é o que nós vamos decidir na dosimetria da pena. E com relação a ela, vejo que andou muito bem o presidente do tribunal ao aplicar a medida suspensiva imediata. E o parágrafo 1º do artigo 35, no qual se baseou, diz que no caso do julgamento, a pena aplicada preventiva será deduzida da pena final em caso de condenação. E nesse caminhar, eu acolho a propositura da Procuradoria no tocante à denúncia pela agressão, mas na dosimetria da pena, eu ouso divergir em aplicar a pena mínima de 4 partidas, e como o atleta já ficou privado de participar de uma única partida, eu considero como cumprida uma partida e ficaria ele devendo 3 partidas, se ele se desligou ou não desligou, se ele vai ser ou não vai ser recontratado em Goiás novamente, me interessa. Eu até, é uma proposta minha, já encaminhei isso ao presidente do tribunal, para que nós tivéssemos como se fosse uma central de punição, para que todos os atletas, isso tivesse uma forma de ser colocado na ficha do atleta, para que uma agremiação que for contratá-lo, um clube for contratá-lo em outro estado, saiba qual é a sua vida pregressa, como ele foi, como se portou aqui perante o tribunal. Então, que tivéssemos pelo menos um acesso, como se fosse um cartório nacional de punições, onde fossem registradas as punições de todas os tribunais estaduais, somente compilando ali os dados para ter uma vida pregressa do cidadão. E eu aplico, e já encerrando a minha fala, aplico a dosimetria em 4 partidas por ele ser primário. Não é porque a agressão não foi violenta, não é porque ela se tratou de um revide, e não é por nada disso. A agressão é fato, dela eu não me afasto. Outra, vou pela primariedade, por isso reduzo, que não aplico 6 partidas, mas sim de 4 partidas, com o abatimento de 1 que ele já cumpriu. É como fórmula. Doutor Munir. Bom dia a todos, procuradores, meus colegas, todos, defensor, presidente. O nobre defensor da Ana Paulina, eu vou discordar do senhor, eu acho que o chute que o jogador escreveu foi dolosamente, propositalmente, ele não foi, e poderia ter causado um dano, sim, irreparável. O chute foi na nuca. Podemos ver bem claramente a imagem, o chute foi na nuca do jogador adversário. Então eu discordo em questão de que foi um chute sem intenção, não foi com intenção, foi um chute volumoso. E acredito que, em relação ao tribunal, questionar sobre a conduta do tribunal, é lamentável, pode ser falado que é lamentável. Inclusive vindo do presidente igual do Dr. Alain, uma pessoa séria, e eu tenho certeza que não partiu da Associação Atlética Napolina. Isso partiu de torcedores, vanos, que não tem conhecimento nenhum. Porque lá na Napolina eu conheço, a diretoria são pessoas sérias, honestas, que sempre fizeram bem o futebol, jamais iria questionar sobre a conduta, a lisura do presidente. Então, só para deixar registrado isso aí.
E quanto a todo o desumento da pena, eu vou com o relator. Eu vou com o relator. Doutor Emerson, também. Bom dia a todos, bom dia presidente, demais pares, outra defesa, procuradoria, a qual já pertenci outrora. Primeiramente, quero parabenizar o Dr. Márcio pela iniciativa pioneira aqui no Tribunal de Justiça Desportivo de dar publicidade por meio da mídia eletrônica, né, às sessões de julgamento aqui do Tribunal de Justiça Desportiva. Se parabenizar, desculpa essa parte aí, parabenizar também o Dr. Márcio, o pessoal de Jorge. E dizer que essa comissão sempre está sendo pioneira nas ações, nas provocações de aprimoramento do serviço que é oferecido. Então, quero também, concomitantemente, parabenizar o presidente por acolher essa ideia, abraçar, né, e proliferar. Né? Já tem feito um trabalho com o presidente para que isso aí propague para todas as comissões e também para o pleno. Né? Em relação à questão que hoje é objeto da discussão, eu percebo o seguinte: primeiro, a defesa alegou que a infração estaria caracterizada, se é que foi caracterizada, com 250. Né? Eu tive o cuidado de ler a exemplificação trazida no corpo dispositivo. Ele diz o seguinte, no parágrafo 1º: constituem exemplos da infração prevista neste artigo, sem prejuízo de outros. Inciso 1º: impedir, de qualquer forma, em contrariedade às regras de disputa do jogo, uma oportunidade clara de gol, pontuação ou equivalente. Não se enquadra no fato típico aqui descrito. Né? Segundo, empurrar assintosamente o companheiro ou adversário fora da disputa da jogada. Também não se enquadra. Então, assim, existem situações que o dispositivo ele exemplifica a conduta que está sendo investigada. Né? E eu percebo que, da descrição da denúncia com a tipificação do 250, não se enquadra. Então, eu já aqui de antemão já estou rejeitando a tese da defesa em relação a essa questão. Eu quero só abrir um parêntese para dizer também assim, que o Tribunal de Justiça Desportiva, através da figura do seu presidente, Dr. Alain, tem desenvolvido um trabalho assim, diferenciado. Eu já estou como membro deste tribunal há mais de 5 anos. Eu percebi a diferença, não desprezando os demais colegas que o antecederam, mas a diferença no serviço prestado em busca da melhoria, tanto no trabalho oferecido pelo Tribunal de Justiça Desportiva, quanto também em relação ao cuidado com os clubes, né, ao tratamento com os clubes. Então eu vejo, da minha parte, vou dizer aqui que eu vejo com muito pesar essa matéria. Eu acho reprovável de se colocar a figura do presidente, e aí já ali eu solidarizo também com o nosso presidente dessa comissão, né, porque de certa forma insinua situações, e a gente que conhece as duas figuras, independente aqui das nossas posições de opção de clubes, nós não temos nada a tecer de reprobabilidade em relação à conduta dos clubes. Eu quero aqui dizer que tenho a minha solidariedade, leve a pessoa do presidente que nessa situação em especial, né, que a gente está hoje discutindo, é muito reprovável esse tipo de coisa. Agora, voltando à questão, presidente, o seu voto para mim foi irretocável. Irretocável. Isso porque o fato da figura típica
como diz no 254, ele é bem exemplificativo, 254A, no seu parágrafo 3º, que ele fala: constitui exemplos da infração prevista neste artigo. Lê-se o caput: praticar agressão física durante a partida, prova o equivalente. Aí vamos lá no parágrafo 1º, né, do inciso 2º. Desferir chutes. Aqui não se está discutindo se o chute dele teve uma reação em decorrência disso, mas um fato em si. Nós estamos analisando a conduta da denúncia, narrada na denúncia. Nós não estamos analisando o que antecedeu, porque nós temos que ficar presos ao que ficou adstrito à descrição fática da denúncia. E nesse aspecto, o dispositivo aqui é claro, quando ele fala desferir chutes de forma contundente ou assumindo o risco de causar dano ou lesão ao atingido. Eu vou colocar aqui que foi de forma contundente. Nem vou dizer que ele quis assumir o risco, porque aí é uma questão mais subjetiva, porque ali não dá para a gente ter essa certeza. Mas de forma contundente, não há dúvidas. Não há dúvidas. Então, presidente, eu quero aqui dizer que, em relação ao acolhimento da denúncia, estou acolhendo em tese, e na dosimetria, de igual forma. Eu vejo que, por ele ser primário, né, não se pode estender além do que a pena mínima estabelece. Então, eu também acompanho com 4 partidas de suspensão. Muito obrigado, agradeço sua manifestação e fique certo que levarei ao conhecimento também do presidente. Meu nome também agradeço as palavras elogiosas da minha pessoa. Doutor Márcio Messias. Primeiro, gostaria de parabenizar aqui o procurador da Ana Paulina, né? A função do advogado nesses casos, principalmente quando a imagem é muito pesada, é tirar desses lugares aquilo onde é o foco, onde ele desejava tecer e fundamentar a sua tese. Eu posso dizer, doutor, que inclusive depois da sua manifestação, eu fiz uma segunda e uma terceira análise. Realmente o jogador do Goiás, ele tenta realmente atingir as partes íntimas do jogador da Ana Paulina. E eu gostaria já, de antemão também, de forma solidária, de manifestar meu posicionamento com relação à suspensão preventiva que foi concedida pelo presidente desse tribunal, certo, doutor Alain, e dizer, olha, se estivesse na mesma função para decidir, teria feito de igual maneira e forma. Tá? Então, infelizmente, a imprensa às vezes tem esses detalhes de colocar, insinuar algumas questões. Eu, pessoalmente, juntamente com o presidente dessa comissão, o doutor Júlio, já estive também com o filho dele no estado de Serra Dourada, juntamente com a minha filha, assistindo jogos. Independentemente de qualquer clube que nós aqui temos um desejo ou uma satisfação pessoal com relação a qualquer clube, aquilo fica lá fora, fica no estádio, né? Que dentro desse tribunal, principalmente a nossa comissão, ela tem sido assim, bastante clara nas suas posições, nos seus posicionamentos, nas teses, né? Pessoalmente, jamais vi qualquer tipo de forma de tendência. Sim, a tendência é com relação ao fato, às imagens, né? Isso é o principal. E com relação ao que foi citado na defesa, com relação à atitude do jogador Léo Senna, do Goiás, esse julgamento que foi mencionado, gostaria de dizer que esse fato não foi julgado por essa comissão. Tá? Então eu, pessoalmente, não posso me manifestar por parte de uma outra comissão. Mas, assim, pela linha de conduta desta comissão que a gente tem adotado, a gente mais ou menos sabe qual seria o entendimento nosso. Né? Principalmente, sempre buscando que esse tribunal sirva de exemplo para que nós possamos evoluir nas questões do futebol. Vamos ter pessoas mais leais, ter fair play. Então, tem sempre uma tendência de ter um amor pelo esporte, né? Não pela violência em si. Essa é a linha que a gente tem adotado. Então, nessa linha de raciocínio, então, eu tenho que... Não se aplica também o artigo 250, porque os
incisos primeiro e segundo, parágrafo primeiro são bem claros, aí fala em empurrar, impedir, acho que não é o caso, e não se justifica também quem recebeu uma agressão revidar. A defesa foi muito bem em falar. Eu acho que a parte técnica da defesa foi em mostrar principalmente a questão de que é um jogador primário, que não tem antecedência com relação a isso, mas o que a gente está aqui é aplicando a lei. E o artigo 254A é bem claro. Então, que tecnicamente a defesa do senhor Sório é um jogador que não tem histórico de agressões. Então, por essa linha de defesa, eu acho que a gente tem que adotar essa tese dessa primariedade e aplicar o mínimo. E é o mínimo que o presidente colocou em seu voto. Então, eu não tenho que retocar em nada, eu só tenho que aderir às afirmações e o voto do presidente. Muito obrigado pelas suas palavras também e agradeço o seu voto. E passo ao doutor João Ricardo Gonçalves, por favor, para proferir seu voto. Bom dia a todos os presentes. Em relação à imparcialidade do tribunal, desta comissão, eu gostaria de iniciar registrando que eu sou oriundo de outro estado e ingressei aqui nessa comissão tão somente por ser um profissional do direito, né? Sou procurador federal, e por ter paixão pelo esporte. Não tenho sequer uma preferência aqui no estado de Goiás. Já assisti jogos na torcida do Vila Nova, na torcida do Goiás, de outros tipos. Não tenho nem preferência. Então, não há qualquer ingerência, qualquer tendência aqui, nunca sequer me foi sugerido nada aqui. E há um total respeito à nossa consciência, né, durante a elaboração dos nossos votos. Então, eu me solidarizo com o presidente do tribunal e dessa comissão e não há fundamento para qualquer tipo de comentário acerca disso. Em relação ao processo que nós estamos discutindo, eu gostaria de dizer que o fato de o argumento de ser uma ação, uma reação, também não tem respaldo. Como já foi comentado várias vezes, aqui no campo do direito punitivo não há compensação de culpas, né? Como disse o presidente, o fato dele ter cometido alegadamente uma ação não justifica, não viabiliza essa reação praticada pelo jogador em discussão. Além disso, o fato de não ter ocasionado uma lesão no jogador do Goiás, ou ele não ter saído de campo, ele não ter sido atendido, também não tem fundamento. No campo do direito punitivo, quando a gente fala em conduta e resultado, essa infração aqui ela é formal, o resultado naturalístico não tem qualquer consequência do que está sendo discutido. Então, não tem nada a ver. Em relação à tentativa de enquadramento no 25A, não tem qualquer viabilidade. Quando a gente lê o artigo, o suporte fático do dispositivo, ele não encontra nenhum tipo de viabilidade de ocorrer o desenquadramento. Houve sim agressão, o caso é de 254A. Em relação à dosimetria, 4 jogos é compatível, é coerente com a conduta praticada, que foi dolosa, poderia ter ocasionado, né, uma lesão. Mas esses 4 jogos é coerente com a conduta, né? Foi também um soco, poderia ter sido algo mais contundente. Então, o voto do presidente vai ser mantido na sua integralidade, porque realmente foi perfeito. Muito obrigado, doutor Ricardo. Agradeço.
agradeço também, no nome do presidente, as suas elogiosas palavras. Antes de proferir o resultado, só quero fazer 2 observações. Me dá uma satisfação enorme ser presidente dessa comissão. A bagagem jurídica dos meus pares nessa comissão me acanham, me deixam estimulado ao estudo. Me faz com que desenvolva cada vez mais a paixão, não só por estar aqui decidindo essas questões do desporto, mas me faz sentir uma satisfação e um orgulho enorme em estar como presidente de tão jubilosa comissão. Os votos dos senhores, não porque me acompanharam, mas quando já divergiram de mim, também me fez curvar várias vezes e reconhecer a capacidade jurídica e laborativa dos senhores. Eu só tenho a elogiar a perspicácia, a capacidade de absorção das defesas, mesmo quando orais aqui colocadas, e delas tratarem com maior clareza possível, com maior respeito. Eu só tenho elogios e me sinto um presidente honrado em presidir uma comissão com tão notáveis conhecedores do direito esportivo. Tá? E, para encerrar, lembrando que o que nós objetivamos, nosso sonho, enquanto apaixonados pelo esporte, é vermos uma reação quando vimos da torcida italiana, que também é muito inflamada, mas ao final do jogo, nessa semana, aplaudiu de pé o seu Carrasco, o seu Alves, o CR7. A torcida italiana se rendeu a uma primazia de jogadas que decidiu aquele jogo importante da Champions League. E de pé, a torcida italiana aplaudiu o seu algoz daquele dia. É este o sentimento que queremos ouvir e ver emanar dos estádios brasileiros. É vermos que nós temos que tirar os fossos que existem entre a torcida e o campo, mas quando tivermos a educação e a justiça praticada. E essa comissão e esse tribunal, quando age assim como agiu, não só hoje, mas em todos os processos que lhe é submetido, lhe são submetidos, nós estamos facilitando para que extirpamos de vez das praças esportivas os fossos e façamos com que o atleta possa estar mais próximo do seu torcedor e o torcedor próximo dele para aplaudir, até vezes pravejar, mas nunca agredir, nem sequer com palavras. Então eu encerro e proclamo o resultado por unanimidade. O atleta foi acolhido a denúncia no 254A e punido com a pena de 4 partidas, já fazendo a subtração de uma que ele já cumpriu no período da defesa. Mais uma vez, parabenizo o doutor Telésio por a sua perspicácia, pela sua elegância em fazer a sua defesa oral aqui hoje, que nos fez refletir, e é exatamente isso, é essa contrapartida vindo da defesa e da Procuradoria que nos faz cada dia melhor.